A paz, hoje vamos estudar a história de Batseba. Ela é uma figura bíblica conhecida por sua relação com o rei Davi, que ficou obcecado por ela depois de vê-la tomando banho em seu terraço. Embora a história seja controversa, ela continua sendo uma figura importante da Bíblia e um exemplo de como a tentação pode levar a consequências graves. Batseba era a esposa de Urias, soldado do exército de Davi e neta de Aitofel, um dos conselheiros de Davi. Ela aparece na história tomando banho no pátio de sua casa, o que na verdade era um pouco incomum e um tanto imprudente para uma mulher de sua época. Davi passeava no terraço de seu palácio quando avistou Batseba em seu banho. Tomado pelo desejo, Davi quis conhecê-la. Então ordenou aos seus servos que se informassem sobre ela. Após receber as informações que desejava, e ignorando totalmente o fato de Batseba ser casada com um de seus soldados, Davi ordena que a busquem. Os dois se deitam e cometem adultério. Depois de alguns dias, Batseba descobre que está grávida e manda avisar ao rei. Davi então ordena que busquem seu soldado Urias na tentativa de fazê-lo dormir com a própria esposa, para que não desconfiasse de sua gravidez. Mas sua estratégia acaba frustrada. Ele não consegue fazer com que seu soldado dormisse com a esposa, pois era muito comum que os soldados não tivessem relações durante o período de guerras e conflitos. Davi então cria outra estratégia, dessa vez mais perversa, para acabar de vez com o seu problema. Enviou Urias para a guerra e colocou-o na linha de frente para que fosse morto. Batseba lamenta a morte de seu marido, talvez não por amor, mas por remorso. E passado o luto, Davi casa-se com ela, e ela dá à luz um filho. Porém, Davi havia desagrado o coração de Deus, e foi avisado pelo profeta Natã que seriam castigados com a morte de seu primeiro filho. Sentiram a consequência de seus pecados da forma mais dolorosa. Após o período de jejum e com a morte de seu primeiro filho, Davi se arrepende e volta a adorar o Senhor no seu templo. Davi consola Batseba. Nós podemos perceber que primeiro Davi foi consolado por Deus, perdoado e restaurado, e só depois ele estava apto a consolar a sua esposa. Davi se deita novamente com sua esposa e ela dá à luz um filho, Salomão, que é a confirmação do perdão do Senhor a eles. E a palavra diz que o Senhor o amou, o que reforça o entendimento de uma aliança entre Deus e a linhagem de Davi. Davi promete a Batseba que seu filho seria seu sucessor. Quando chega o tempo oportuno, Batseba, orientada pelo profeta Natã, lembra Davi de sua promessa. Podemos perceber claramente o sentimento protetor de mãe que busca defender os direitos de seu filho. Batseba procura Natã. Ela não agia mais movida por suas emoções, mas buscava direcionamento em Deus antes de agir. E por fim, vê seu filho sendo ungido como o rei de Israel, como sucessor de seu pai Davi, o maior rei de Israel. A história de Batseba começou com seu pecado e acabou em remissão e transformação. Todas nós, em algum momento de nossas vidas, pecamos e nos afastamos de Deus, mas Ele nos concede perdão e a salvação por meio do seu Filho Jesus Cristo. Batseba também foi honrada como mãe, pois seu filho, que se tornou rei, a ouvia com atenção e carinho. E você, o que achou da história de Batseba? Ela foi imprudente ao tomar banho no pátio? Ela poderia ter recusado o chamado de Davi? Deixe sua opinião nos comentários. Um abraço e fique com Deus.